Olá, amigos! Vamos falar um pouco sobre escatologia? Nós gostaríamos de convidá-lo para entender os grandes acontecimentos previstos na Bíblia e seus sinais para esses tempos do fim. No entanto, se você realmente deseja compreender estes assuntos na sua profundidade, é preciso um pouco abandonar esse mundo de postes, essa miríade de postes que existem aí, sensacionalistas, teorias conspiratórias e tudo com a finalidade única e exclusivamente de obter visualizações e likes, mas que não acrescenta nada ao nosso conhecimento e entendimento bíblico e preparação para as reais coisas que a Bíblia determina e prevê que vai acontecer. É preciso nós focarmos no conteúdo bíblico. Por isso eu faço um grande desafio para você. Venha se aprofundar conosco em uma imersão bíblica e entender tudo sobre os grandes eventos previstos e determinados na escatologia bíblica. Tudo isso com ilustrações, slides e base bíblica, textos e contextos que existem na Bíblia sobre os tempos do fim. Então, nós convidamos você para acompanhar e assistir até final esse vídeo e compartilhe também, pois esse conhecimento é essencial para os fiéis do tempo em que nós vivemos. Essa sequência de vídeos ela vai abordar os seguintes assuntos com todas as ilustrações e textos bíblicos necessários. Como é a linha do tempo prevista na Bíblia? Quais são os grandes movimentos escatológicos que marcam o tempo do fim? Como associar esses movimentos à linha do tempo prevista pela Bíblia? E como entender a proximidade desta consumação? E como associar sinais e cenário a esses eventos para poder compreender a grande realidade de que esses eventos estão realmente muito próximos de acontecer e nos prepararmos em todos os sentidos para eles. Mas, como introdução, eu gostaria de falar um pouco sobre esse frenesi que está acontecendo no mundo em torno de OVNIs, UFOs, UAPs e coisas semelhantes a estas. Meus caros, não se deixe enganar. Isso está acontecendo no mundo e vai se tornar cada vez mais real na mente do ser humano. Vai se tornar cada vez mais convincente os acontecimentos, as análises, o envolvimento de governos, forças militares. Então, eu quero que você entenda em primeiro lugar que isso é um dos mais contundentes sinais de que estamos próximos daquele grande dia previsto pelas Escrituras. É um motivo de alegria, mas não é um motivo de nós acreditarmos em tudo que se passa por aí. Porém, é imprescindível para nós, cristãos, que confiamos, que cremos na palavra de Deus, explicar o porquê de tudo isso e porque tais coisas estão relacionadas com um dos maiores eventos bíblicos escatológicos previstos. Muitas vezes eu me perguntei sobre o Armagedon. Por que os homens se enlouqueceriam e sairiam para guerrear com Deus? Na esperança de vencê-lo quando isso é impossível? Eu orei muito, li, analisei a palavra de Deus, os sinais, pensei bastante até que eu entendi pela iluminação do Espírito Santo que o anticristo fará isso sim, através do processo que eu chamo de a grande mentira. É preciso estar atento, é preciso estar ligado a Deus para não cair nesse processo, a grande mentira que vai pairar sobre o mundo daqui para frente. Através desse processo, ele implantará um grande engano na mente dos homens e nas nações e em seus líderes para levá-los a combater o Senhor Jesus na sua manifestação na terra. Como está escrito, os espíritos sairão a enganar as nações para convocá-los para o dia da batalha contra o Todo-Poderoso. E por incrível que possa parecer aos nossos olhos, Satanás às vezes dá mais crédito às palavras proferidas por Jesus do que muitos teólogos e cristãos que nem mais acreditam em sua vinda e nas coisas que estão previstas na palavra de Deus para os tempos do fim. Eles inventam alegorias, interpretações que não estão de acordo com a verdade das Escrituras. Mas nós sabemos que o inimigo
sabe muito bem que esse dia chegará e ele já prepara pelo espírito do anticristo a sua estratégia. Mas voltemos então ao frenesi dos OVNIs. Tudo que aparece nos céus hoje em dia é super suspeito de ser alguma peça no quebra-cabeça alienígena, no qual estamos sendo forçados a acreditar. Seja uma luz, uma sombra, um cometa, alguma coisa que cai do céu, que passa na atmosfera, um balão, o reflexo de um satélite nos céus, um drone e até um asteroide com uma forma um pouco diferente se transforma numa nave alienígena. Geralmente essas aparições, elas, como vocês podem observar, elas são sempre revestidas de uma penumbra, de um mistério. As imagens são borradas, difíceis de identificar e grande parte desses relatos, na verdade, tem explicações e não passa de fenômenos naturais. Alguns deles são facilmente esclarecidos. Porém, alguns deles são eventos raros e difíceis de explicar e requer a análise de um cientista especialista para entender esse estranho fenômeno, aos quais nós não estamos acostumados a presenciar. Então achamos algo estranho, diferente, uma nuvem com uma formação de uma nave, coisas desse tipo. Além dos fenômenos raros da natureza que enganam a mente das pessoas, esses efeitos podem ser causados por objetos de fabricação humana, que depois de orbitar por algum tempo o nosso planeta, caem e produzem um efeito muito estranho, muito especial, uma luz que atravessa o céu e coisas desse tipo. Ou então, podem também ser causados pelo reflexo de satélites que estão em baixa órbita e refletem a luz solar e aparece uma nave andando no céu, uma vez que existem dezenas de milhares desses artefatos em torno do nosso planeta. Até o mau funcionamento de radares e equipamentos de detecção das aeronaves, dos navios, dos aparelhos militares podem aparentar algum fenômeno estranho nas telas de visualização. Existem também histórias experimentadas como abdução e contatos com supostos seres alienígenas. Muitas dessas experiências poderiam ser explicadas por experiências mentais ou até espirituais. Não obstante, irmãos, surgem também fenômenos que nem os especialistas, cientistas e militares conseguem explicar. Eu mesmo ouvi relatos pessoais de pilotos que participaram de uma perseguição a uma suposta invasão de OVNIs no Brasil. E é realmente intrigante. Assim, alguns desses eventos ficam sem explicação satisfatória, porque nós não chegamos a entender o que está acontecendo nos céus do nosso planeta. Por essa razão, os órgãos governamentais passam a ter um interesse maior nesse assunto, mesmo porque os militares são preocupados com a soberania e a defesa do seu espaço aéreo. Entretanto, quando falta a explicação, a lacuna é preenchida pela imaginação. E é exatamente isso que o inimigo gosta, de poder manipular e direcionar a imaginação dos homens para o seu objetivo. Muitos amantes de teorias de conspiração acreditam que os governantes sabem e escondem da população tais fatos, quando na realidade eles estão tão intrigados quanto o resto da população. A prova disso é que eles estão agora oficializando equipes e comitês para associar a esses fenômenos. Posso garantir para vocês que existem entidades, e muitas entidades na Terra e nas regiões celestiais, movendo e interessadas nesse processo de fazer a humanidade acreditar em alguma coisa desse tipo. Está escrito: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais. Então, nós precisamos fazer algumas perguntas que são inevitáveis. Primeiro, o que tem de escatológico em tudo isso? E como esse cenário se identifica com as previsões bíblicas para o tempo do fim? Este é um fenômeno muito marcante e importante que está tomando conta das mentes e dos corações dos homens. Então, por isso que nós estamos abordando aqui em primeiro lugar. O que provoca isso são muitas coisas. Eu posso lhe garantir que muitas dessas aparições não explicadas são causadas por artefatos fabricados pelo homem mesmo, porque os países têm necessidade de espionar os outros países e para isso utiliza suas melhores tecnologias, que são desconhecidas dos outros.
Do ponto de vista escatológico, você precisa entender que a causa dessas aparições, elas deixam de ser o fator mais importante, seja espiritual ou causada por efeitos, fenômenos, objetos da própria Terra, drones, aviões avançados que eles não querem que a gente saiba que existe. Então todas essas causas deixa de ser o ponto mais importante para dar lugar a alguma coisa ainda mais forte. Primeiro, o efeito delas. Isto é, a formação de ideias e conceitos e crenças na mente da humanidade para atender o objetivo de fazê-los acreditar na grande mentira. Então, a possibilidade de nós estarmos sendo observados, visitados ou até mesmo espionados por seres alienígenas está em alta. E ouça o que eu estou dizendo, isso vai se tornar cada vez mais forte, mais convincente. Vão surgir coisas que até os grandes vão acreditar, até os governantes e cientistas acreditarão, uma vez que tais coisas poderiam representar uma ameaça para a segurança de uma nação soberana. Então ela desperta interesse das autoridades. As autoridades governamentais elas estão cada vez mais envolvidas com essa preocupação. E hoje até parece que a ciência se preocupa mais em achar vida em outros planetas do que em mantê-la no nosso planeta. Na verdade, as mentes humanas estão sendo preparadas para acreditarem na possibilidade de uma invasão alienígena ou interdimensional em nosso planeta, seja lá o nome que eles vão arranjar para isso. Ora, se o anticristo precisa acionar as nações em uma coalizão a fim de defender o nosso planeta contra esta suposta invasão, ele precisa levá-los a crer nela. Isso transforma o Armagedon na nossa primeira guerra espacial. Isso na cabeça dos homens enganados pela grande mentira. Por esse motivo é que o anticristo, conforme previsto na Bíblia, abrirá sua boca em blasfêmias, mentiras e acusações contra Deus e contra Cristo, transformando-os em inimigos da humanidade. Esses inimigos, então, segundo ele, podem ser combatidos e impedidos de dominar o nosso planeta pelas poderosas armas de alta tecnologia que ele vai mostrar para o mundo. Será assim que ele sairá a enganar as nações, com demonstrações de poder, com sinais tecnológicos previstos em Apocalipse, e os encorajará a se unir a ele nesse combate, alegando um perigo para o nosso planeta, através da sua grande mentira que ele está já implantando no coração e na mente das pessoas. O objetivo de Satanás é destruir o nosso planeta e frustrar o plano de Deus. Mas Jesus se manifestará na terra para destruir os que destroem a terra. Em Apocalipse 11, 18 está escrito exatamente assim. E concluir então o glorioso plano de Deus para os seus escolhidos.